Olá, alunos do oitavo ano A, B e C. Estamos aqui preparados para a aula 9, a aula de revisão dos conteúdos do Centro de Mídias, que hoje foi abordado nessa semana lá no Centro de Mídia, para aqueles que assistiram à aula, sobre os processos de independência nas Américas. Quando nós falamos das Américas, estamos se referindo somente, nesse momento, à independência na América Latina, aquela América composta da América Central, né? Onde tem aqueles países, Honduras, Belize, né? A partir do sul do México, né? Onde teve influência lá dos astecas, né? Mas principalmente a América Central, onde estavam lá os maias, né? E a América do Sul predominantemente dos incas, ok? E aí foi pedido para vocês definirem o que é protagonismo. Paramos para pensar e verificamos o que é protagonista. Ser o protagonista de uma independência é ser o ator principal, é ser o líder, é ser o precursor dessa revolução. E aí foi definido que são aqueles protagonistas, são aqueles que fizeram a diferença nos processos históricos. Na América Portuguesa podemos destacar o Dom João VI, né? Quando ele chega aqui no Brasil, ele chega fugindo lá do bloqueio continental de Napoleão Bonaparte, ele chega aqui, ele vai ser o protagonista, né? E na América Latina, espanhóis e portugueses. Espanhóis em toda a América do Sul e América Central, com exceção do Brasil, que o protagonista serão os portugueses, né? E aí foi mostrado para vocês uma imagem do Memorial da América Latina, aquela obra de Oscar Niemeyer, que é essa imagem está lá quase na entrada do Memorial da América Latina, que é lá na Barra Funda, onde o que o Oscar Niemeyer quis representar? Aquela mão que tem aqui geograficamente desenhado a América do Sul, ok? Vermelho, porque aquela mão significa o sangue escorrendo. E o nome daquela obra que Oscar Niemeyer preferiu dar era Suor, Sangue e Pobreza. Suor, porque custou suor, o sacrifício de muitos protagonistas e dos indígenas. Sangue, porque houve dizimação e muito derramamento de sangue. E pobreza, porque a América Latina, no geral, como eles extraíram muito ouro e prata, principalmente do Peru, né, em Potosí, né, houve também muita pobreza. E aí foi falado de novo que a família real, né, a família real veio para o Brasil, fugindo de Napoleão Bonaparte, escoltado pela esquadra inglesa, e chegou aqui no Brasil. Ok? Com isso, Dom João VI vai decretar uma lei chamada Abertura dos Portos, principalmente essa abertura dos portos, quem vai se beneficiar muito são os ingleses, né? Os ingleses sempre vão pagar aí uma taxa alfandegária, aquela taxa de exportação e de importação no Brasil menor, ok? Falou-se um pouquinho da Guerra da Cisplatina, né? Que posteriormente no nono ano nós vamos destrinchar melhor, né? Que foi aquela guerra entre o Brasil e hoje conhecido Uruguai, né? O Brasil lutou por aquele trecho de terra. O Uruguai hoje, na época, era território do Brasil. E aí depois, posteriormente, foi com essa guerra da Cisplatina, passou esse território para o Uruguai. Ok? O que vai gerar insatisfação, principalmente aqui no Brasil e com as revoluções, principalmente a Revolução Pernambucana, é esse descontentamento da elite com os altos impostos pagos por eles para beneficiar, para sustentar a corte, os luxos, né? E com isso vai gerar a Revolução Pernambucana, né? Depois,
o professor explicou, o professor Carlos e a professora Janaína, sobre aquelas casas que eram separadas para a corte real, né? A corte portuguesa, que levava lá a insígnia, aquelas letras PR, né? Do príncipe regente, né? E aí, processos da independência da América, né? Ambas, tanto a América do Sul, no caso aqui, o Brasil, na América do Sul e América Central, colonização espanhola, sempre os europeus veem nós como colônias de exploração, ok? A Europa, a Europa começa a ficar enfraquecida e com isso eles lutam pela independência aqui da América Espanhola, né? Depois foi mostrado um mapa de 1800, um mapa espanhol, né? Quais são os principais protagonistas da independência da América espanhola, vamos dizer? Foram os espanhóis, né? E os criollos, né? E foi falado do sonho de Simão Bolívar, que foi o principal articulador, o principal protagonista da independência na América, né? Por isso que existe no futebol aquela Copa chamada Copa Libertadores da América, que é justamente para homenagear esses protagonistas que lutaram pela independência da América, principalmente Simão Bolívar. E aí foi definido que os chapetones, quem são os chapetones? São os espanhóis que eram nascidos na Espanha, né? Eles ocupavam os postos mais altos e eles eram alinhados, seria um partido da direita, um povo da direita, eles eram alinhados à coroa espanhola. E contra eles existiam os criollos, né? Que eram filhos de espanhóis nascidos na América. Eram brancos, né? E eles também faziam parte da elite. Outro protagonista do processo da independência são de indígenas. Aí depende de qual indígena que você está se referindo. Se são maias, se são astecas, se são incas, né? E aí foi definido que os indígenas chegaram a ser 100 milhões em toda a América, tanto a América Portuguesa como a América Espanhola, né? Fala-se de Simão Bolívar, né, que era um criollo, nascido na Venezuela, que viveu na Espanha e na França. Ele não tinha os privilégios dos chapetones. E finalmente foi mostrado para vocês a Carta da Jamaica, né? E a descrição que eles fazem nessa Carta da Jamaica, como a metrópole se referia à colônia. E existiu a luta maior desses criollos chapetones contra a independência das Américas, era que houvesse mais liberdade social. Ok? Então, se preocupem, na medida do possível, em realizar as atividades 1 e 2, e agora já 3, que nós dispusemos lá no Google Classroom. Qualquer novidade, qualquer dúvida, é só nos contactar a partir do Google Classroom ou nas nossas redes sociais, ok? Espero que vocês tenham entendido, espero que eu tenha contribuído de alguma forma para elucidar, para melhorar a compreensão de vocês sobre as aulas, e estamos disponíveis para ajudá-los, ok? Um grande abraço e até a próxima.